Olá, amigos do programa Tocando Oculto. Eu aqui, Fred João, com vocês, trazendo um grande convidado aqui. Hoje, até, ele é um parente, é um primo de um cara muito popular aqui no canal também, um grande amigo Maurício Eloy, que esteve conosco semana passada. E ele é o primo do Maurício Eloy. Vocês podem ver que não parece absolutamente nada com o Maurício. É quase igual, irmão gêmeo. Irmão gêmeo. E eu estou falando com o Roberto Possarli. E para quem quer saber um pouco mais do Roberto, ele tem formação em psicanálise, ele é graduado em história, especialista em psicopatologia, ele é especialista em psicologia da consciência, formação e especialização da psicoterapia corporal Cora Energetics, MBA em gestão contemporânea de pessoas, docente em cursos de graduação e pós-graduação, autor de 12 livros pela editora Senai São Paulo. Amém. É bom quando a gente chega nesse resultado, né, Roberto? Porque Amém. Você fez aí uma boa leitura de tudo isso e eu quero que você conte um pouco para a gente, então, o que te levou a chegar e encontrar esse caminho que você trilhou tão bonito aí. Bom, primeiramente, né, eu de coração quero agradecer aí ao Fred pela oportunidade, pela abertura do espaço no canal, ao Maurício, né, que me falou assim, olha, entrevista o meu primo, né? Então, quero agradecer imensamente aí aos dois por ter me proporcionado esse momento, e eu quero, de verdade, poder contribuir, né, principalmente com reflexões. É claro que em uma hora e pouco que nós vamos ficar aqui, as reflexões talvez não sejam todas as reflexões que eu continuo fazendo durante a minha trajetória, né? Mas respondendo à pergunta inicial, a minha busca, ela começa na procura por uma formação profissional, né? Então, de início, eu sempre quis a área da psicologia, mas no passado, né, há 30 anos atrás, a psicologia ela não era tão difundida, a forma como os cursos eram trabalhados, ele não era tão difundido, então eu precisava trabalhar e pagar a minha faculdade, né? As facilidades não eram como as de hoje. Só que na época eu não tinha condições de bancar um curso de psicologia, né? Porque ou você tinha na São Marcos, que era muito tradicional, né? Ou você tinha na Mackenzie, as tradicionais, né, USP, e tinha Mogi das Cruzes, que era também muito cara. Só que eu sempre também gostei da área investigativa, já que eu queria fazer uma área investigativa, eu fui para a área da história, né? Então eu me formei historiador, me apaixonei, entrei na sala de aula e por uma série de circunstâncias eu percebi que na docência eu não conseguiria realmente implementar alguns sonhos, alguns desejos que talvez nem conscientes eles eram ainda, né? Mas alguma coisa dentro de mim me chamava, falou assim, aqui eu não vou conseguir fazer ou ser exatamente aquela pessoa que eu gostaria de dar a minha contribuição para o mundo. Fui para a área, para a iniciativa privada, eu trabalhei por 12 anos na antiga rede varejista da Blockbuster, né? Então eu trabalhei durante 12 anos, vi nascer, ao mesmo tempo eu vi, né, sendo vendida para as lojas americanas, então eu particularmente, eu cresci, vivi e vi a ida da Blockbuster, mas em paralelo a isso, conheci uma pessoa que eu admirava bastante, e continuo admirando suas ideias, o Luiz Gasparetto, que tinha um gigantesco centro de acolhida e de formação, né, ali no Ipiranga, fiz vários cursos, e a partir das dicas do Gasparetto, muitas outras coisas foram, né, povoando a minha cabeça. Fui para a psicanálise, para tentar entender todo esse universo, né? Fiz a minha formação em psicanálise, comecei a atender como psicanalista, mas me faltava, então sempre aquela busca. E aí eu fui fazer uma especialização em psicopatologia com viés psicanalítico. Aí eu realmente tomei gosto pela coisa. E aí eu fui descobrindo outras formas, outros cursos. Fiz uma especialização em psicologia da consciência. É até importante depois a gente até enfatizar um pouquinho o que vem a ser consciência, né? Então, eu estou consciente, que eu estou conversando com o Fred está consciente neste momento, mas será que isso é a consciência? Então, eu fiz um curso que nós explanamos isso durante 1 ano e meio. E conheci no mesmo instituto
uma doutora em psicologia, a Mônica Borini, né? E aí eu falei assim, ela falou assim, olha, vem para uma formação corporal, uma psicoterapia corporal, né? Neo-Reichiana, e aí dentro da psicanálise, o que eu vejo hoje que ainda falta nas formações tradicionais é o olhar para o corpo. O corpo diz muita coisa, né? Então o inconsciente, muitas vezes, está revelado no corpo, e eu fiz essa formação, e a partir daí, outras coisas foram surgindo, ideias foram surgindo, e eu, particularmente, só para resumir essa introdução, este ano de 2020, eu tenho ele como um ano de grande aprendizado, não só para mim, mas o aprendizado para a humanidade. É um momento onde você tem um grande divisor de águas, eu sinto isso, e foi o meu momento. Muitos dos meus projetos que hoje eu toco, né, muitas coisas que eu estou colocando na prática, é resultado de projetos engavetados, que eu falei assim, agora eu tenho que tirar do papel e colocar na prática. E, quem sabe, hoje eu ainda fale um pouquinho a respeito disso. Então, basicamente, em resumo, né, essa foi a minha trajetória, a incansável busca para o entendimento do ser humano. Isso é muito legal. E hoje em dia a gente contribui muito com esse contexto, porque as pessoas estão cada vez numa sociedade mais doente, né? A gente sempre comenta isso aqui no programa, porque a sociedade está descendo ladeira com toda velocidade. E eu queria saber de você, né, já que a gente está falando sobre consciência, qual a diferença entre consciência e inteligência emocional, Roberto? Boa, Fred. Quando eu fiz a minha especialização em psicologia da consciência, nós trabalhamos diversas áreas, né, ligadas à consciência, e uma das dimensões que nós trabalhamos, e foi exatamente essa dimensão que eu mais me identifiquei, por isso que eu fui para a minha formação em psicoterapia corporal, daqui a pouco eu falo dela, é que a consciência, o entendimento que eu tive da consciência, inclusive até partindo do Antônio Damasio, né, que é um neurocientista português, né, que ele escreveu um livro precioso, Mistérios da Consciência, eu vejo que a consciência, ela não está no intelecto. A nossa consciência, eu acredito que ela esteja na nossa dimensão espiritual. Por que eu acredito nisso? Quando nós estamos em formação, né, eu acredito demais que a consciência já está ali no presente momento, na primeira divisão celular. É aí que eu fui, aí eu viajei, né? Muitas pessoas falam, você viajou. Eu viajei. Porque na medida em que as células vão se multiplicando, em algum momento aquela célula, ela sabe que ela precisa ser um coração, um pulmão, um intestino, um sistema nervoso, um cérebro. Quem disse para aquela célula que ela precisava ser aquilo? Em que momento houve essa transformação e por qual razão aquele grupo de células, né, não vamos entrar em embriologia, que não é o foco, mas naquele momento, aquele grupo de células especializadas, ela sabe que ela precisa ser aquilo. Ali eu entendo que já existe uma consciência. E essa consciência não está no plano físico, esta consciência está no plano, na dimensão espiritual. Então eu acredito que a consciência que hoje nós abordamos, eu abordo, é aquela consciência no plano espiritual, né, na nossa dimensão espiritual. Porque falar que nós estamos conscientes, eu estou consciente, eu sou Roberto Possarli, tenho 53 anos de idade, primo do Maurício, casado, pai de 2 filhos, etc. Isso não é consciência, né? A consciência é muito maior, é muito mais ampla, porque e aí eu vou até, quem sabe até polemizar, quando as doenças começam a ser instaladas em nosso corpo, ela começa no nosso nível espiritual. É a consciência que está deslocada, desconectada. Quando ela atinge o físico, é porque ela já passou por várias das nossas dimensões e a gente não percebeu. Exatamente, as etapas, né? Então, as pessoas que falam sobre inteligência emocional para lidar com o homem do futuro, por exemplo, elas estão querendo dizer exatamente o quê? Vai ser um homem mais controlado, impulsivamente resolvido no futuro, para se lidar com as emoções? É uma pergunta interessante, né, Fred? Quando a gente fala assim, a gente ouve falar desde Daniel Goleman, né, que lançou, né, o tema inteligência emocional, a gente vê muita gente utilizando
né? E nada contra as pessoas utilizarem inteligência emocional. Hoje é muito comum cursos de inteligência emocional, principalmente no mundo corporativo. Os coaches hoje estão utilizando bastante essa questão da inteligência emocional. É positivo? É positivo. Mas aí fica uma grande reflexão que eu sempre faço. Se muitas pessoas, se tanta gente está fazendo cursos de imersão em inteligência emocional, por que o adoecimento psíquico aumentou também, né, largamente? Porque na minha modesta opinião, quando se fala em inteligência emocional, você quer entender a sua emoção. E eu parto do seguinte princípio: emoção não é para ser entendido no primeiro momento, é para ser expressada, é para ser vivenciada, né? A gente precisa quebrar o tabu de ter medo da raiva. É a raiva que muitas vezes nos mobiliza para fazer alguma coisa. É a raiva que te impulsiona. A raiva com a agressividade, as pessoas têm um olhar pejorativo, é a raiva que te impulsiona para atingir a sua meta. É essa agressividade. E quando você fala, olha, nós precisamos de um curso de inteligência emocional, aí eu concordo com o Fred. Muitas vezes você olha para uma situação, você tenta se controlar na situação, né? Não deixar, claro que não vamos extrapolar também todo mundo exercendo suas emoções no ambiente corporativo, por exemplo. Não é nesse sentido. Mas a consciência emocional, ela supera a inteligência emocional, porque ela vai fazer parte do seu dia a dia. Não somente quando uma situação conflitante surgir. A consciência emocional, você inclusive é capaz de entender por que o outro age daquela forma. Porque talvez o outro não tenha o mesmo preparo que você. E eu vejo que muitas pessoas que fizeram cursos de inteligência emocional não conseguem exercer a sua inteligência emocional, porque estão o tempo todo sendo testadas. E quando você se torna consciente, isso é consciência corporal, inclusive. Você percebe onde a sua emoção está te afetando, em que parte do seu corpo está mais densa aquela emoção. Isso é consciência. A inteligência só passa pelo intelecto. O mindfulness é uma forma bem interessante de você se sentir presente o tempo todo e consciente disso daí, né? Perfeito. Né? Essa talvez seja a grande tradução, né? Porque o mindfulness é também um método onde você traz para o aqui e o agora, né? Você está consciente do processo. Isso é perfeito, Fred. É, né? Eu achei porque a gente tem visto as pessoas falarem muito disso, os coaches também, as pessoas terem hoje muitas aberturas em vídeos, em aulas. A gente tem muita gente falando muita coisa o tempo todo na internet, porque agora só a gente abriu todo o leque do virtual para as pessoas, então a gente tem muito desse conteúdo. Mas aí eu faço a pergunta para você: por que essa geração que a gente está vendo agora aí, chamados bimânicos pela teosofia, ou pelo esoterismo, ou pela espiritualidade em geral, chamado de índicos, cristais e seres da luz e tal, eles estão com muita dificuldade de conseguir se acomodar dentro da família com seus próprias condições bacanas de desenvolver todo o potencial, e ficam realmente perdidos nessa essência dos pais, da realidade do mundo. Então muitos deles procuram suicídio, outros estão em depressão, ficam mais isolados. Quer dizer, como é que você enxerga essa geração que está indo agora, está crescendo, está se desenvolvendo, lá no futuro, quando serão pais também? O que você acha que precisa ser feito aí? Então, eu tenho muita esperança no ser humano, né, Fred? Eu ainda acredito na possibilidade de mudança, da tomada de consciência. A essa geração que você citou, né, essa geração que não está se enquadrando, né, primeiro, a gente precisa entender quais são as demandas. Essa geração é presa fácil, né? É presa muito fácil de gente que quer realmente deturpar a mente dessa geração. A gente precisaria ter, de fato, uma educação, um sistema educacional, começando pelo sistema educacional, que, de fato, entendesse e atendesse essa geração. O que eu costumo dizer é o seguinte: para começo de conversa, o nosso sistema educacional está falido, da forma como ele está hoje, falido.
quando essa geração, quando essas crianças ou esses jovens vão para o ambiente escolar, eles não se sentem acolhidos, porque a arquitetura da maioria das nossas escolas é a mesma arquitetura das penitenciárias. Cheia de grade, cheia de portão, cheia de não pode, né? Não existe espaço para criatividade. A rebeldia, que muitas vezes poderia ser canalizada para a criação, para o despertar de uma nova geração, de uma nova consciência, ela é reprimida. Não pode, isso é errado. E aí, essa juventude, essa geração e esses adolescentes vão se sentindo cada vez mais inadequados para este ambiente. Aí o que eles fazem? Eles vão para a internet. A internet está cheio de gente vendendo soluções milagrosas. O YouTube, o que não falta, é de gente tentando vender uma imagem de que tudo é fácil para essa geração. Não é que a vida é difícil, não é isso. É que essa geração, elas precisam entender que existem processos. Foi colocado na cabeça dessa geração que as coisas acontecem numa velocidade igual ao pensamento delas. E não processa por aí. É uma geração carente de atenção. É uma geração que não tiveram a presença do pai e da mãe orientando, né? Não estou dizendo o certo ou errado, mas a presença. Porque, muitas vezes, muitos dessa geração, os pais abandonaram seus filhos, foram embora, e aí cresceram órfãos de pais. As mães, para darem conta, tiveram que sair cedo para trabalhar, para dar um pouco de dignidade. Então, é uma geração, Fred, que eu vejo, né, até para finalizar essa sua pergunta, que estão crescendo sem identidade. Quando e se, porque o discurso deles, na sua maioria, é que eles não querem constituir família, eles não querem casar, porque eles não têm, né, ainda construído aquele desejo de doar, porque eles estão ainda recebendo. Eles são pessoas que consomem muito conteúdo. Não vamos entrar no mérito se tem qualidade ou não o conteúdo que eles consomem, né? Mas a gente percebe, é uma geração carente de atenção. E qualquer um, não importa, né, se o Jedi ou o Darth Vader vai dar ou não a atenção, eles vão para o lado que deu mais atenção para eles. Eles se sentem inadequados neste mundo caótico, principalmente no ambiente escolar, que deveria ser um ambiente de criatividade e de espaço de criação. Por isso que você falou que são presas fáceis, né? E presas fáceis para muita gente aí que está falando um monte de baboseira nas mídias sociais, né? Sem falar que tem muitos, mas muitos mesmo, imbecis e idiotas, que arrebanham milhares de pessoas seguidoras, entre aspas, né? Porque na verdade são seguidores também, mas são... e não tem condição nenhuma de poder passar conteúdo concessional. Ali é para diversão, baboseiras e tal. E é assim que está acontecendo hoje em dia. A gente não tem como esperar muito deles mesmo. Agora, uma outra questão também que eu queria que você abordasse aqui com a gente, já que a gente está falando sobre exatamente em ser presas fáceis e tal, como é que as pessoas, elas preferem aquela frase antes mal acompanhado do que só, até fazendo uma leitura da música do Erasmo Carlos, antiga dos anos 80, né? Que falava isso na música dele. Por que as pessoas elas preferem ficar com o seu agressor? Às vezes ela foi abusada na infância e na adolescência, elas continuam com o abusador, porque talvez na cabeça delas não tem outra forma de saída, mas acabam se condicionando às condições da casa, e se acostumou assim. Como é que as pessoas que são agredidas na família, né, as esposas ou os próprios filhos, e continuam, e como é que elas como é que essa dor da solidão é tão forte para elas que preferem ficar acompanhadas com uma dor tremenda, carregada nas costas, do que solitárias? Perfeito. Falando um pouquinho dessa consciência emocional, até um pouco da linha que eu trabalho, que é a psicoterapia corporal, né? Existe um dos trabalhos que eu desenvolvo também é o formato do corpo que revela o nosso inconsciente. Eu vou precisar falar desse também tema, né? Até para tentar responder essa sua pergunta. É registrado em nosso sistema nervoso, desde
da concepção até o nosso nascimento, né, e passando depois da fase de amadurecimento, depois que nós nascemos, 5 sensações básicas. Tudo isso de forma inconsciente. Primeira sensação, rejeição. Acontece ainda no útero, né, a rejeição. A mãe, por qualquer motivo, razão, circunstâncias, ela se sente amedrontada, incapaz, ou tomou um susto, ou foi assaltada, enfim, se viu grávida, o cara foi embora, e agora? Aquele medo, e a gente sabe, né, a psiconeuroimunologia sabe que tudo aquilo que a mãe sente, toda a reação bioquímica do corpo da mãe, vai passar pela placenta, e o bebê sente o ambiente que a mãe está sentindo, só que ele não consegue entender o que está acontecendo. Ainda no útero materno, né, tem uma frase que eu sempre utilizo, né? Quando a mãe lembra que está grávida, ela coloca a mão no útero, né, e a criança percebe que quando ela se mexe, porque quando a mãe sente um desconforto, ela sentiu aquele tranco na barriga, e ela põe a mão, né, na barriga junto com a criança, entre aspas, ela lembrou que estava grávida. A criança percebe que quando ela se mexe, a mãe, né, o útero, o ambiente onde ela está, o mundo dela, se torna apertado, frio, né, e duro. E aí, o processo, aí eu vou até estender um pouquinho, existe o processo de mielinização do nosso sistema nervoso, que é como se fosse o fio encapado ou desencapado. Neste momento, ainda no útero, o processo de mielinização está acontecendo no cérebro. Então, quando a criança sente, é choque, é descarga neuroquímica. A criança sente choque no corpo inteiro. O único lugar que ela não sente o choque é na cabeça, porque o sistema nervoso já está encapado. Então ela joga tudo para a cabeça e vai começar a criar um mundo paralelo. Esta criança, ela vai nascer, se isso foi muito forte, ela vai nascer com a sensação da rejeição. Ela cresce, se isso for forte, isso ela vai levar para a vida inteira, enquanto isso não se tornar consciente. Essa é a primeira sensação. Nasceu, vem a fase da amamentação, que aí o processo de mielinização já desce para a cervical, né? Então é a fase oral, o estímulo está aqui. Então nós temos, primeiro, a rejeição está ligado ao formato do corpo que a gente fala, né, do esquizoide. Então, são aquelas pessoas que têm a ossatura muito pontuda, braços e pernas muito longas, o corpo muito esguio, né? Então, uma musculatura fibrosa, quase você não vê músculo. Mas joga tudo, são pessoas quietas, caladas. Podem reparar na rua, esses adolescentes, a maioria usam blusas, não importa a temperatura, para tentar se esconder, se aquecer. Esses são os clássicos esquizoides. O sentimento que eles carregam é de rejeição. Na amamentação, existem 2 momentos, ou a falta ou o excesso. E aí, eu não tive como mamar, o leite da minha mãe secou com 11 dias. A criança sente que foi abandonada. Diferente da rejeição. O abandono é diferente porque você me quis, agora não me quer mais. Eu estava aqui quentinho no leite, agora o leite não tem mais, né? Então, a sensação que está registrada no meu inconsciente é do abandono. Claro que isso eu já trabalhei, enfim, né? E aí você leva, né, para a vida, e aí você vai crescendo, vai se desenvolvendo. Lá por volta dos 3 aninhos de idade, mais ou menos, 1 ano e meio até os 3 anos, existe um outro processo, né, que aí já desce um pouquinho mais para a coluna, né, na parte torácica, e aí existe o terceiro, né, sentimento básico registrado no nosso sistema nervoso, que é da manipulação. É naquele momento em que a criança, né, começa a fazer os gracejos, começa a mostrar que tem uma inteligência um pouquinho acima da média, ou que faz alguma coisa que chama a atenção da tia, da avó, do pai e da mãe, e vira e mexe, né, por orgulho do pai, por orgulho da mãe, pede o tempo todo para a criança repetir aquilo. E a criança não quer repetir aquilo, né? E a gente não faz isso por maldade, a gente faz isso porque acha bonito. Mas a criança registra, dependendo da forma como aquilo é feito, a criança registra que aquilo, ela só é interessante pelo que ela faz e não pelo que ela é. Parece loucura isso tudo, né? Mas é inconsciente. O Reich estudava muito isso, depois o Lowen, enfim.
E aí o sentimento que tem é manipulação. Eu sou manipulado, então é o tempo todo as pessoas querem que eu faça aquilo para agradar eles e não para agradar a mim, né? E ali vai descendo, né? A gente começa a ter ali, quando o processo desce, o processo de mielinização desce e chega principalmente na região pélvica, que aí nós temos a quarta sensação gravada, né? Que é a questão da humilhação. É o momento do desfraude da criança. Ou seja, lá por volta dos 3 aninhos e meio, mais ou menos, a criança pode se livrar das fraldas. Eventualmente, ela ainda vai continuar fazendo suas necessidades na roupa, porque ela não tem ainda o controle dos esfíncteres. Só que a gente já ensinou, olha, vai para o piniquinho, vai para o vaso, pedir, sentiu vontade, pede. A criança não tem como. E na ânsia da gente corrigir, a gente briga com a criança. E a criança vai se sentindo humilhada. Então, o que ela faz? Ela começa a não soltar mais. Ela prende os esfíncteres. E aí você tem pessoas que crescem com prisão de ventre, né? Pessoas que retêm, né, a questão do passado. E aí, quando você vai para a psicossomática, a região do intestino é passado. Guarda tudo que não presta do passado. E, por último, eu estou fazendo isso de maneira muito rápida, né? E, por último, você tem a quinta sensação, que é quando o sistema nervoso, aí sim, se completa até chegar no cóccix ali, onde começa a haver ali uma sensação estranha quando a criança olha para baixo, né? O menininho começa a se tocar, a menininha também, depende da forma como tudo aquilo é falado pelo adulto, depende dos tabus, enfim, dos preconceitos, a criança vai interpretar aquilo de uma outra forma. E esse momento é exatamente aquilo que Freud descrevia, que é o ápice do complexo de Édipo. Passa o dia inteiro com o papai e com a mamãe, na hora de dormir, o papai e a mamãe vão para a cama e quer que eu fique no meu quarto. Pô, que história é essa? Por que na hora de dormir eu não posso ficar com ele ou com ela, né? Então a criança registra, dependendo da forma como isso é trabalhado, registra no seu inconsciente, né, que ela foi traída. Então, em resumo, rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. São 5 sentimentos básicos registrados em nosso consciente. Para fechar tudo isso, por que será que existem pessoas que, mesmo sendo abusadas, não conseguem se livrar, por exemplo, dos seus abusadores? Porque existe uma emoção muito forte gravada no inconsciente, o que a gente costuma dizer em outras palavras, existe uma crença gravada no seu inconsciente que você aprendeu que o mundo é assim e você não tem força para se libertar. Porque o que será que vai ser de você se você se libertar dessa parte, mesmo que ela te cause dor, mas é uma parte que você vai ter que perder. E aí vem uma outra questão, né? A pessoa não consegue lidar com o sentimento de perda. Porque ela já perdeu muita coisa no passado e ela não quer mais perder. Então ela prefere ficar com o abusador, sofrendo as agressões, do que lidar com o sentimento de perda, porque inevitavelmente ela vai perder alguma coisa. Caramba! E só para completar então esse teu raciocínio aí, depois o abusado vira abusador de novo, né? Com certeza, porque o ciclo se repete, né? Aí entra uma outra questão, né? Aí sim entra aquela relação sadomasoquista, porque um não vive sem o outro, né? Um precisa do outro para viver. O sádico só vai encontrar espaço onde tem um masoquista para que ele possa, né, fazer o outro sofrer. Mas em compensação, o masoquista, e não é o masoquista do exemplo que eu acabei de dar agora, tá? É uma outra leitura, é uma outra visão, não tem absolutamente nada a ver com essa questão aí da humilhação, que é o traço masoquista, correto? Então, o masoquista é outra, porque o masoquismo é uma perversão, né? Dentro do universo psicanalítico, sadismo, masoquismo são perversões. A pessoa aceita, né, todo aquele processo, mas porque não consegue se livrar do sentimento de perda. Caramba, olha isso.
E dentro dessa questão da criança ainda, quando você fala do ponto onde ela recebe a amamentação, tem muitas mães que colocam uma toalha ou um cobertor nos olhos da criança, né, para ela não receber claridade, mas é um grande erro, né, porque ela não cria vínculos de segurança com a criança, né? Perfeito. E aí a falta de vínculo, né, que aí você, se a criança já teve aquela primeira sensação de rejeição e no ato da amamentação, a mãe, para proteger os olhos da criança, coloca a toalha, né, a criança fica sem vínculo. Daí existem teorias, estudos, pesquisas, dizendo que é possível, não é determinado, é possível o desenvolvimento de autismo e esquizofrenias. A partir daí, eu esqueci de perguntar, então. Claro que existem os aspectos genéticos, etc. e tal, mas também tem outras linhas investigativas, porque a criança ela vai precisar do foco, e ela não tem o contato. Então ela vai fazer contato com o mundo que ela desejar, então ela cria um mundo à parte para tentar fazer contato. Por isso que a criança vai crescendo com a dificuldade de fazer contato com o outro, porque ela não teve o contato primário, que foi negado, entre aspas, aqui ninguém está acusando mãe, tá? Que foi negado. A mãe, na tentativa de querer fazer o bem, acabou fazendo mal. Caramba! Ô, Roberto, e nessa questão exatamente do atual momento, onde os contatos são mais virtuais que reais, e também não se faz muito sobre mudar essa questão, né? Como é que isso vai gerar os próximos seres aí do futuro? Então, olha, nós que tivemos a oportunidade, né, do físico, hoje a gente sabe a maravilha que é o virtual. Mas a gente não esqueceu da importância do físico. Esta geração, elas quase não tiveram contato físico. Para elas, o mundo sempre foi assim, né? Esses dias eu fui, né, com a minha esposa, minha família, sexta-feira passada, né? A gente foi perto de casa, num espaço que tem um food truck lá, e tem um espaço muito gostoso com vários vinis pendurados. O meu filho ele tem 4 anos. E a primeira coisa que ele falou, papai, o que é isso? O que é isso? Aí eu fui explicar o que é um disco vinil, né? Ou seja, eu tento explicar tudo para ele. Né? Quando o papai tinha sua idade, era pequeno, para a gente ouvir música, a gente precisava, aí eu fui descrevendo todo o processo. Hoje, se você quiser ouvir música, você liga o celular, você liga a televisão, você busca, você baixa, Eu tentei explicar. Essa geração que tem dificuldade em contato físico é uma geração que não cria vínculo, Fred. Não cria vínculo. Por isso que é uma geração da pegação. Para eles não importa a quantidade, a qualidade. O que importa é quantos ou quantas. Porque não tem vínculo. Eles não souberam criar vínculos. Eles não têm a materialidade presente na vida. O físico. Para eles tudo é fácil, tudo é virtual. O que eles precisam, eles baixam um aplicativo no celular. Hoje, para eles conversarem, eles conversam com o que eles quiserem. Mas, na presença, podem reparar, é uma geração tímida, acanhada. Eu tenho isso porque eu dou aula para adolescentes. Quando os adolescentes vêm pela primeira vez no físico, no virtual, no presencial, a gente percebe a dificuldade do contato. Porque eles crescem, né, sem conhecer que existe o outro lado. E projetando isso para o futuro, vamos imaginar, se essa geração já tem essa dificuldade, imagina a geração que virá depois deles. Exatamente, então essa é a questão. Como é que será este mundo? Então, embora eu conheça e acredito na possibilidade dos cristais, dos índigos serem, né, supramentais, etc., mas eles não estão tendo condições de viver a materialidade no sentido de físico, pegar. Eu quero leite, vai lá no mercado, tá pronto. Eu quero uma pamonha, tá pronta. Eu quero macarrão. Eu falo que eles são da geração miojo. Eles acham que tudo fica pronto em 5 minutos, né?
Então, eles estão crescendo com essa dificuldade de entender que na vida é um processo. Você não nasce adulto. Adulto é consequência desse processo. Eles têm essa dificuldade de entender processo. Parece que até uma música o jovem não consegue ouvir inteira na plataforma streaming. Não consegue. Eles ficam zapeando, vão embora. Por isso, né, que eles não têm paciência para vídeos longos, eles não têm paciência para assistir filmes longos, eles gostam de séries, de 45, 50 minutos. Começou, acabou. Depois eu decido se eu vou assistir o próximo capítulo. Eles não têm paciência para coisas longas, porque a mentalidade deles é instantânea. Eu fico imaginando essa geração com a máquina fotográfica, que você tinha que tirar foto, tirar o filme, né? Ir lá no laboratório, esperar revelar e torcer para todas as fotos ficarem boas. Você não sabe? Você não sabia hoje, não. Não gostei, deleta. Mais uma, deleta. É muito imediato. Não, inclusive, minha primeira profissão foi ser fotógrafo. Então, você tinha que saber o que significa asa 100, asa 200, asa 1000, abertura 5.6, 6, 8, 4. Você tinha que saber tudo sobre a máquina, para você fazer uma boa foto de manhã, de tarde ou de noite. Hoje em dia está pronto, é automático. Você olha ali, já fotografa, está pronto. É Full HD, agora 4K, 16K, uma foto. Câmera, os efeitos que você vai colocar Hoje está tudo muito imediato, né? E também tem uma coisa, é rápido. Na verdade, você não está formando vitoriosos e grandes heróis para amanhã, né? Porque todo mundo está sendo acobertado, tem tudo pelos pais ali. Então, quer dizer, eu tenho uma amiga minha que eu conheci agora há pouco tempo, ela é muito especial mesmo. E ela teve uma filha meio tardiamente, e a filha tem 19. E aí ela me disse que a filha está isolada, né? E ela pouco fala, ela mais pinta, e ela tem com depressão. Então parece que a Vé me disse, isso é uma característica muito grande do meio que eles vivem. Então parece que os jovens hoje em dia, então ter depressão é uma característica da era mesmo deles, né? É uma característica desse momento deles. Não só a depressão, vem um pacote completo, né? Sim. Quando não é borderline, bipolar, não sei o quê. Tem tanta síndrome hoje em dia que a gente não consegue nem definir direito quem é quê. O que é o quê, né? De tanta coisa. E na época que a gente era adolescente, a gente nem ouvia essas coisas. Não tinha, não tinha nome para nada. Não tinha nome para nada. E aqui se dá, então, tanta síndrome hoje. E para onde vão essas... Porque, assim, muitas síndromes são exatamente para aquelas características manipuladoras, né? Perfeito. As pessoas estão numa festa, daqui a pouco, se for uma borderline, ela pode se jogar lá de cima, você nem imagina que ela tem essa capacidade, ela se mata. Ou Exato. Então a bipolar, hoje está uma maravilha com você, amanhã vira as costas, depois não quer mais saber de te ver na frente. Eu vejo assim, por conta dessas influências, né, que falta referência para eles, e a gente que nós temos experiência, que poderíamos passar essas informações para eles, a geração, principalmente dentro de casa, acha que a gente não sabe. Isso faz parte, né, dessa rebeldia. Eles acharem que a gente não sabe de nada, que nós somos caretas, enfim. Eu vejo muito disso, para eles conseguirem se identificarem, eles precisam pertencer a um grupo. Só que o grupo que eles convivem, pelo menos 2 ou 3 pessoas, leem coisas na internet, sintomas que são típicos de doenças A, B e C, né? Então, eu sou depressiva. Então, para eu não ficar de fora, eu também preciso ter alguma coisa. E eu acredito muito no poder do pensamento, que quando você diz que você precisa, você acaba atraindo, porque eu acredito muito em frequência. Você baixa a sua frequência e você entra na frequência da doença, da síndrome. Então você começa a atrair apenas pessoas que comungam, né, das suas ideias, das suas síndromes, ou apenas dos seus rótulos, porque hoje o que não falta na sociedade é rótulo, né? Então, é muito comum esses adolescentes, eles se autorrotularem. Porque antigamente a gente ficava triste. Hoje eles não ficam tristes. Eles já se rotulam depressivos. Então, é muito preocupante, porque nós estamos vendo uma geração, né, que, primeiro, não tem sonhos, não tem desejos, não tem metas, não tem planos. É tudo... depois eu vejo.
é o aqui e agora, é o imediatismo. E uma sociedade, né, que se medicaliza muito. Não médico, mas medicamento. Né? Ou seja, eu conheço alguns adolescentes hipocondríacos, porque acham que tudo vai acontecer com eles. É uma geração sem referência, né? As poucas referências que eles têm são dessas pessoas que você citou aí no início do seu programa, né, do nosso bate-papo, são cabeças e mentes vazias que ficam colocando coisas para esses adolescentes que buscam um referencial e qualquer coisa de identificação eles, né, aceitam, e aí quando eles percebem que tem alguma coisa estranha, aí eles querem se ausentar. Por isso que a taxa de suicídio é muito grande, porque essa geração não é resiliente. Eles não aguentam o tranco. É muito fácil, Fred, falar, eu quero morar sozinho, eu quero ter a minha independência. Quando você adquire a sua independência, vem junto um pacote que se chama responsabilidade. Essa geração tem dificuldade de assumir responsabilidade. Acha que a vida... Não estou aqui falando da crença no negativo, no pesado, no difícil. Não é isso. A vida, eu costumo dizer, a vida é um processo. Tem conta para pagar, tem responsabilidade, tem suas dificuldades, seus obstáculos. Essa geração não tem resiliência. No primeiro muro que eles veem pela frente, eles não sabem o que fazer, se contorna, se pula. Eles voltam, eles desistem. É incrível, porque são eles que vão conviver diretamente com o problema do aquecimento global, né? Exatamente. E outros tantos males que podem chegar pela frente. Então, quer dizer, querendo ou não, eles vão ter que resolver para conseguir sobreviver como espécie muitos problemas, muitos dramas, que a sociedade hoje não fala muito sobre eles, mas que vão aparecendo com o tempo e com os anos frequentes aí dos problemas. Eles vão ter que dar conta. Exatamente. E aí? Né? Como é que eu resolvo um problema que nem sequer ali o mínimo do dia a dia eles não estão dispostos a resolver? E eu costumo dizer, a adolescência é uma janela de muitas oportunidades. E aí eu volto no início da minha fala. O ambiente escolar não tem que ser conteudista. Tem que ser um ambiente, um espaço de criação, de criatividade, para que esses jovens, as nossas crianças, já comecem a pensar sua cidade, seu estado, seu país, seu planeta, como resolver os problemas próximos e vai ampliando. Isso é expansão de consciência. Primeiro eu resolvo no entorno ali do bairro, na vila onde eu moro, mas a escola não dá esse espaço. Então, é uma geração que tem muita ideia, só que não está canalizada. Se você fosse um gestor do poder público e falasse assim, vamos colocar matérias essenciais nas escolas para conseguir resolver os problemas que a gente está vendo que parecem insolúveis hoje, quais são as fundamentais, na sua opinião? Primeiro, né, língua portuguesa, por conta até do nosso idioma, é fato. Embora eu seja da área de humanas, eu defendo muito matemática. Não a matemática do jeito que ela é passada, mas é importante o desenvolvimento do raciocínio lógico, para que você pense solução. Raciocínio lógico é exatamente para isso, pensar solução. As outras disciplinas, por exemplo, história para entender o contexto, né? Não a história manipulada, enfim, não vamos entrar no mérito, né? Mas para entender o contexto, quem é o ser humano, de onde ele vem, os seus potenciais, enfim, suas interações, etc. Uma outra questão que é muito importante, as outras seriam transversais. Existiria, né, eu gosto muito de citar a pedagogia Waldorf, né? A pedagogia Waldorf, se fosse implantada em todas as escolas deste país, aí sim, a gente teria pessoas melhores para o futuro. Porque lá sim, eles trabalham todas as dimensões do ser humano, inclusive a espiritual. Lá, eles conseguem trabalhar a dimensão criativa e dar espaço para a criatividade. Lá não importa se você é menino ou menina, você vai aprender a plantar, a regar, a cuidar, a colher, a fazer tricô, a fazer crochê, a cantar, a dançar, tudo. Você vai explorar para tentar entender qual é o seu talento, e aí, em cima do seu talento, você se desenvolve.
Eu tenho uma ideia, né, quem sabe um dia eu consiga até levar, né, adiante isso para uma pessoa de confiança, né, que as escolas, o município poderia ser separado por distritos e cada distrito cuidar de uma área específica daquele município. Por exemplo, se no município X, eu moro em Guarulhos, lá existem 8 secretarias, nós dividiríamos, né, uma ideia, né, o município em 8 distritos. Cada grupo de escola seria responsável por dar soluções para aquela secretaria de resolução dos problemas que vão mexer com o dia a dia. Eu tenho certeza que as nossas cidades seriam muito melhores cuidadas, porque são eles, os alunos, juntamente com seus pais, que iriam pensar juntos soluções para os problemas e não esperar que o problema venha, a solução venha de cima para baixo, como é nosso costume. Eu tenho essa ideia de um dia poder trabalhar com gestão de projetos com essa garotada. Você dá um problema, nós temos um problema na área de transporte. Então, aquele grupo de escola só vai... Imagina 1000 alunos pensando em resolver problema de transporte no município. Nossa, ia criar muita coisa. E aí a gente entrega para o poder público. Está aqui a proposta do distrito tal, do grupo de escola, para a implantação e melhoria de transporte na nossa cidade. Essa é uma ideia que eu tenho para explorar, expandir e canalizar a criatividade nessa geração. Muito legal, com certeza. É como o mundo inteiro está fazendo com relação ao que é o coronavírus, né? O mundo inteiro se mexendo para fazer as vacinas, para ir atrás. E quanto já não se descobriu sobre outras tantas doenças, que agora não é momento de revelá-las, mas que já em momentos atuais, momentos mais para frente, a gente vai conseguir saber o quanto de descoberta já foi feita, o quanto já se pode melhorar em outros aspectos, porque deu um avanço muito grande. É um chacoalhão que se deu na ciência, nesse sentido, para que a coisa andasse, se resolvesse, né? Perfeito. Inclusive, né, um dos chacoalhões que tudo isso possibilitou foi, de fato, a expansão da questão da tecnologia. Exatamente. Aí, ó. A tecnologia hoje, ela se mostrou eficiente porque ela já estava pronta. A gente só está utilizando. A gente tinha medo, a gente tinha receio. Agora, pô, todo mundo está em casa, então vamos utilizar a nosso favor. E aí, a tecnologia experimentou uma grande revolução. Exatamente. Ô, Roberto, tem eu queria... pessoal, se vocês tiverem alguma questão que vocês gostariam de colocar para o Roberto, por favor, já podem fazer as perguntas aqui, porque eu vou só elucidar mais 1 ou 2 pontos com ele, depois a gente vai abrir para as perguntas de vocês. Ô, Roberto, e como é que fica aquelas pessoas que são de mundos mais antigos, que têm muita dificuldade para se abrir para o mundo novo, porque o mundo novo já não é o mundo dele, e ele não está aberto realmente para se adaptar. Ele fica só no mundo dele fechado, tal, quer dizer, está se condicionando cada vez mais às visões negativas do mundo que está aí, a violência, e se envenenando com a mídia, enfim. É um ponto extremamente negativo para essas pessoas, né? O que você poderia sugerir para que essas pessoas voltassem a conviver de uma forma um pouco mais sadia dentro desse mundo virtual, esse mundo que está aí? Uma das ambições, né, que eu tenho, né, e é bom se dizer para as pessoas, eu sempre digo que ambição é diferente de ganância, né? Uma das ambições que eu tenho é realmente poder trabalhar essa questão da consciência emocional. Porque quando você tem essa consciência emocional, você inclusive respeita a limitação de geração que não é a sua. Porque aí nós poderíamos entrar, né, na geração baby boomers, X, Y, Z, millennials, etc., né? E cada qual tem suas próprias características. Eu, particularmente, pertenço à geração X. Se a gente fosse obedecer lá cronologicamente o que a sociologia americana definiu por ser baby boomer XYZ, eu pertenço a X. Nossa. Só que eu, né, você, com certeza, você tem a mesma idade que eu, nós pertencemos já a X, né? Exatamente, os nossos pais pertenceram a baby boomers. Para eles, este mundo precisaria ser o mundo da realização, da conquista, né? Para nós, a gente flexibilizou um pouco, e aí nós geramos os filhos Y, que a gente recebeu uma educação muito rígida, a gente apanhou muito, a geração X apanhou bastante. Porra, generada pra cacete. Nossa, muito, né? Mas a gente apanhou, como diz os mineiros, muito demais da conta. Exatamente, apanhamos pra caramba. Mas quando a gente olha para trás, a gente agradece.
as surras que a gente levou. Né? Nos fez mais forte. Não o espancamento. Quando a gente fala de surra, gente, nós não fomos espancados. A gente apanhava. Repreendidos, aí, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que a gente foi muito repreendido, vai. Sim. Quando nós tivemos os filhos, embora eu tenha tido filho tardiamente, a gente falou assim, eu não vou dar a mesma educação que eu recebi. Muitos se perderam. E aí flexibilizou demais, não deu limites. Não deixou registrada a tatuagem da Havaianas na bunda, né, de ninguém. Não deixou, né? Não, eu nunca bati no meu filho. Ótimo, não tem problema, não estou aqui defendendo surra, não é isso. Quando a Y teve os seus filhos, a geração Z, a Y falou assim, o que eu faço agora? A Y cresceu sem limites, eu dou ou não dou limites? A Z, aí sim você tem essa geração que nós estamos experimentando agora, que estão falando que é a geração alfa, né? Pós-Y, está mais perdida ainda. Por quê? A gente foi cadenciando este processo e fomos deixando de colocar limites. E aí quando você fala, e as gerações antigas? Se nós tivéssemos um processo, e aí sim eu defendo, né, que tivesse também dentro dos currículos das escolas consciência e talvez até inteligência emocional, aí nós respeitaríamos o limite de cada uma das gerações e as possibilidades de cada uma delas. E a gente poderia aprender muito com cada uma delas. Mas o que a gente tem hoje, a gente acha que a geração de agora é melhor do que a geração anterior e assim sucessivamente. Então, todas as nossas conquistas, a gente tende a desprezar. Então, este é o momento. Eu acredito, este é o momento de todas as gerações se unirem, independente das diferenças, e diferenças sempre vão existir. Né? Ser humano é diferente, nós somos único, que dirá grupos, que dirá nações, enfim. Sempre vamos existir, nós precisamos conviver com as diferenças. Né? Não sejamos os donos da verdade. O que a gente confunde, a gente fala assim, ó, política, religião e futebol não se discute. Se discute, sim. O que eu não posso é impor a minha verdade. O que não dá para discutir em religião é dogma. Dogma não se discute. É crença. Como é que você vai fazer com que o outro deixe de acreditar em algo que para ele faz sentido? Né? Então, o que está faltando de fato neste momento é respeito. Respeito pelos contrários, respeito pelas adversidades. Se a gente conseguisse ter esse nível de consciência emocional, eu acredito assim que 50% do trajeto teria sido percorrido. Porque a gente não pode desprezar as gerações anteriores. O capital intelectual dessa geração é fantástico e está sendo deixado de lado. Exatamente. Eu também fico pensando nisso. Falei, poxa, a gente deixou tantos bons princípios pelo caminho, a gente foi derrubando no chão, pisando, já estão enterrando sem nem ter visto o que ficou de tão importante para trás, né? Talvez as gerações futuras... Estão pavimentando uma estrada que a gente lutou tanto para construir, sem nunca ter conhecido a estrada, sem nunca ter pisado na estrada. Eles só estão pavimentando. Pois é. E para você, porque... pavimento com medo, né? Não, mas quando eu falo que pisaram e enterraram com o pé, porque pisaram por cima, é porque os pais, geralmente, alguns pais, eles tocam no assunto, vê que o filho não vai dar conta e não vai fazer juízo daquilo, e deixa para lá, não fica insistindo mais. Então o filho vai pisando, vai enterrando aquilo e vai levando a vida dele como ele quer também. Então não tem rédea, né? Não tem o controle para uma direção. É um barco, um grande barco sem rumo. Fica rumando no coisas, oceano. Né? Me perdoe te cortar, de duas coisas importantes nessa sua fala, que eu passei dentre tantas, né? Que eu tentei passar para o meu filho Valentim, eu me lembro de duas marcantes. A primeira foi uma vez que ele chegou para mim e falou assim, eu estou com muita raiva de você. Ele tinha 2 aninhos e meio. Muita raiva. Eu falei, por que você está com raiva do papai? Porque sim. Eu falei, pode sentir raiva, não tem problema nenhum você sentir a raiva. Aí eu peguei uma moeda e fiz uma seguinte brincadeira com ele.
Você tá vendo essa moeda? Ó, tem dois lados da moeda. Esse lado aqui é a raiva da moeda. Igual você tá sentindo, tá vendo a cara aqui amarrada? É a raiva. Se a gente vira a moeda, tá vendo desse lado? Não tem mais a cara. Aqui é o amor, é o coração da moeda. Aí ele olhou para mim e falou assim, não entendi. Eu falei, eu explico. Você não tem problema nenhum sentir raiva do papai. Porque quando a raiva passar, eu tenho certeza que o amor vai ficar no lugar. O amor volta. Porque a raiva e o amor é a mesma moeda, só que de lados diferentes. Passou 5 minutos. Ele voltou e falou, papai, a raiva já passou. Eu falei, sério? O que ficou no lugar? Ah, ficou o amor. Você ama o papai? Amo. Então me dá um beijo. Nunca mais ele esqueceu. De vez em quando ele fala isso. A gente conversa. Olha, que legal, que legal. E uma outra coisa que eu falo para ele, eu sou um pouco neurótico, né? Com relação a, ai, cuidado, vai se machucar. Eu falo assim, ó, aprenda outra coisa. Eu não quero que você tenha medo de absolutamente nada. A única coisa que eu te peço é para você tomar cuidado. Eu não quero que você se machuque. Uma coisa é você ter medo. Outra coisa é você correr perigo. São coisas completamente diferentes. O que eu estou dizendo para você, você está correndo o perigo de se machucar. Eu não estou dizendo para você, olha, cuidado, porque eu não quero que você cresça com medo. Eu quero que você observe os perigos. E são essas coisas que eu tento passar, né? Inclusive, né, eu fui pai com 49 anos. Nossa. Né, serviu, porque toda a experiência acumulada, eu tento, entre aspas, né, filosofar com meu filho. E eu parti do princípio, não importa a idade dele, eu preciso explicar. E ele entende quando a gente explica. Ele tem 4 aninhos. Olha aí, tá vendo que legal? E tem coisas assim muito delicadas, né? A própria parte da sexualidade, quando começa a despertar, começa a se tocar, começa a conhecer, você tem que saber exatamente o momento e as palavras certas para usar ali. Exatamente. Né? Toma banho comigo, toma banho com a irmã, toma banho com a minha esposa, sempre tomou banho. A gente nunca tratou isso, nada. Na curiosidade dele, né, quando ele começou a tomar banho comigo, ele começou a perceber diferenças anatômicas, ele perguntava, e eu falava, é que o papai é grande, você é pequenininho, mas vai crescer, vai ficar grande, você vai ficar igual ao papai, né? E hoje ele trata isso na boa, tranquilo. Né? Quando eu estou dando banho nele, eu ajudo ele a limpar, né, o pipitinho dele, na boa. Quando ele olha e fala assim, olha papai, como é que tá? Eu falo assim, nossa, hein? Né, ó, mas se você deixar ele assim muito forte, ele pode machucar. Né? E aí eu brinco com ele, desvio a atenção na hora. Vai embora. Né? Eu não fico com aquele foco, para com isso, menino, isso é feio. Como isso é feio? Eu estou reprimindo a sexualidade. E uma coisa é importante dizer, desenvolvimento da sexualidade não tem absolutamente nada a ver com desejo sexual. Nada. Desenvolvimento da sexualidade é processo biológico. Né? Desejo sexual é processo mental e biológico também. Mas se você foco, você elimina isso daí. E o que você acha, então, dessa questão toda que está sendo implantada aí sobre fazer as crianças uma hora serem menino, outra hora serem menina, dentro da escola, quer dizer, confundindo a cabeça da galera? Primeira coisa, né? Hoje, o que estão fazendo com as nossas crianças, né? Essa questão de erotização precoce das nossas crianças, eu costumo dizer que isso é estupro emocional. Né? Porque você não está dando condições saudáveis para a criança ser criança. Você está adultizando uma criança. Essas crianças vão crescer sem fases, vão crescer sem referências. Elas não estão sendo crianças. O adulto está aproximando o mundo delas muito precocemente. Né? Então, essa erotização, essa agora cultura, ideologia de gênero que eles querem colocar goela abaixo, né, nas escolas, nos currículos, eu espero que não. Tá? E com todo respeito, né, quem me conhece sabe, eu respeito de verdade. Nós fizemos parte, Fred, da geração anos 80. Os nossos maiores ídolos eram homossexuais. A gente não ligava para isso. A gente não dava importância para a sexualidade. A gente dava importância para o talento. A gente curtia. E quando a gente fala que nós somos contra a ideologia de gênero, do jeito que eles querem implantar,
nós somos taxados de homofóbicos, preconceituosos, né? Então, eu fico muito preocupado, né, com esse tipo de atitude que querem goela abaixo. Ou seja, ó, você tem que dizer para a criança que não existe mais menino ou menina, ela decide o que vai ser. Como assim ela decide o que vai ser? Desde quando a criança tem condições de discernimento? Capacidade zero disso, cara. Zero. E cadê a referência da figura masculina, da figura feminina? Eu não estou aqui dizendo aquela questão da heteronormalidade, nada disso. Mas estou falando do ponto de vista arquetípico junguiano. A gente precisa da identidade. Figura masculina, figura feminina. E essas crianças estão tendo... Ou seja, quais são os heróis dessas crianças? Os MCs da vida, os funkeiros, que não está trazendo nenhuma contribuição cultural para esse país. Está cada vez deixando mais horroroso o mundo que a gente vive por causa dessas letras horrorosas, esses sons horrorosos. Tudo... É uma visão infernal isso daí, né? Quem vive no... Oi? O canal que tem mais inscrito no YouTube é de um produtor de funk. Aí. Com mais de 152 milhões de inscritos. Então, você quer a maior prova de que a humanidade não tem consciência de nada? Em grande parte dela, né? Tirando as meia dúzias que a gente consegue encontrar, a gente aqui do canal também que procura um pouco mais de consciência, um pouco mais de profundidade nos temas, e outros mais que procuram temas filosóficos e tal. Mas a grande parte é um emburrecimento global coletivo em escala astronômica. Perfeito. E é triste a gente ver essa... É uma rota de colisão. Eu vejo. É uma rota de colisão. Então, eu procuro resgatar todo esse processo. Despertar, por exemplo, no Valentim, um gosto, não impor um gosto. De vez em quando ele pede para eu cantar Aquarela, né? Sonho de Ícaro, de Biafra. Olha! Ele está assistindo um desenho, né? E ele de vez em quando vem lá umas tirinhas lá do desenho, aí eu pego aquela música, aí de vez em quando eu coloco Luiz Melodia lá, Lava Roupa, a Juventude Transviada, né? Nossa, Lava Roupa todo dia, e ele canta, né? Então, eu tento, como pai, né, fazer com ele o que eu gostaria de que todos os pais fizessem com seus filhos. Eu sei que eu erro, mas eu erro tentando acertar. Eu sei que eu não acerto tudo. Eu sei que é muito fácil falar de consciência emocional, né? Não é tão simples falar de consciência emocional, mas quando eu estou consciente das minhas emoções, eu tento fazer com que ele, o Valentim, também fique consciente das suas emoções. E eu tento perguntar para ele, o que você está sentindo? Raiva. Então sente a raiva. A hora que a raiva passar, você vem falar comigo. Deixa ele sentir raiva. Eu nunca tratei sentimento de raiva como pecado, feio. Ele tem que experimentar as emoções. Exatamente, isso é muito legal, é verdade. Eu vou fazer parte, segunda-feira, de um projeto de uma escola, de uma escolinha, né? Que a gente foi contratado para fazer a Saraudade. Olha que legal. Sarau poético para crianças, né? Acho que de 9 anos, de 8, 9 anos e tal, que as professoras direcionaram exatamente para falar sobre saudade, sobre coisas de antigamente, que se perderam e tal. Eu fiquei muito feliz que uma escola se preocupa em o resgate de valores e cultura, né? Perfeito. Fiquei muito feliz em poder fazer parte desse projeto segunda-feira que vem. Que bom. E o que eu acho legal é isso, né? A gente poder estar conversando aqui e, de alguma forma, estar mostrando que realmente essa coisa da diferença entre saudade e melancolia, ela realmente pode elevar o ser humano ou pode destruí-lo, né? Exatamente. Quando você fala da saudade porque tem coisas bacanas envolvidas e aquilo te fez bem, e é positivo para você lembrar que você tem gosto aquele momento bacana vivido ali, é uma coisa. Mas se aquele momento vivido te dá dor, começa a se prejudicar e te empaca para caminhar para frente, aí que já entra na melancolia, né, se não me engano. Então, realmente, você tem que fazer outra análise aí contigo, né? Para você falar, peraí, eu não gosto do passado porque o passado me emperra. Não é que o passado seja ruim, é que a forma com que você vê o passado que é ruim, não é? Porque você não conseguiu lidar com as perdas, com o luto, você não elaborou o luto, por isso que você está preso na melancolia, né? No lamento, na saudade, na tristeza. Né? E qual que é o efeito psicológico do acumulador compulsivo? Então, o acumulador compulsivo, ele sempre vai justificar, né, que tudo aquilo que ele está acumulando representa alguma coisa.
São pessoas que, claro que isso é um distúrbio psiquiátrico, né? O acumulador compulsivo, ele tem um distúrbio. Esse distúrbio precisa ser entendido na natureza, né, dos vínculos que esta pessoa fez e qual era a importância que ela dava para esses vínculos. Por que ela tem dificuldade de se desprender? Por que ela tem a necessidade de guardar tudo aquilo? O que tudo aquilo representa? Então, é necessário investigar o passado desta pessoa para tentar, inclusive, entender onde é que está emperrado o processo de identidade dela. Porque em algum momento ela não soube lidar com a perda e para não sentir novamente aquela grande dor, ela vai acumulando, porque ela não consegue se desfazer. Porque com certeza ela passou por um trauma profundo de perda e ela não quer sentir essa dor novamente. Se você investigar, tem perdas envolvidas de muita importância. O Roberto, tem aquele. Você chegou a ver aquela série da Netflix chamada Ctrl Z? Ainda não, já me indicaram, eu ainda não consegui assistir. Interessante. Eu também não vou ficar falando aqui, porque de repente vai despertar interesse das pessoas em assistir. Eu não vou ficar contando spoiler aqui, porque senão vai cortar e vai quebrar esse impacto. Mas tem muitos adolescentes também que se cortam muito, né? Que tem que sentir a dor da pele para que de alguma forma aquilo se tornar real para ele. Isso. Um adolescente que tem esse comportamento, tem como sair dessa facilmente? Ou tem que ter, só dependendo de remédios e terapias intensivas, hein? Olha, quando uma pessoa, né, um adolescente, já chega no extremo, né, de se automutilar, o autoflagelo, é necessário aquele choque, né, neuroquímico, medicamentoso, né, pelo menos eu vejo dessa forma, porque ali já extrapolou, né, ali já evoluiu, é um grau muito avançado. É claro que não somente o medicamento, mas aí acompanhado de uma psicoterapia, para tentar entender o porquê tem essa necessidade de sentir dor, né, por que está se autoflagelando, né, por que você, eu até extrapolo, por que você quer saber se você realmente sente dor e por que você gosta de sentir essa dor, né? O que você está cortando? Quem você está cortando? Então, de repente, a pessoa está só cortando, mas quem está cortando? Quando você se corta, o que você corta? O que você pensa? No que você pensa? Eu penso da mesma forma, que não é tão simples de analisar, né? Olha só quem está assistindo, VV frisou, o Valentim está assistindo. Acho que eu te falar. Meu amor. Tudo bem com você? Que honra, o meu Valentim assistindo. É o teu filhote? Beijo, meu amor. É o teu filhote, isso aí? É o meu filho. Ô, Valentim, beijão pra você também, ó. Daqui do Fred, aqui do canal. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela já entra nessa questão da automutilação, eu costumo dizer também, né, por que esta pessoa quer sentir dor? Da mesma forma como eu estava dizendo, de quem comete suicídio. Quem tentou suicídio e não conseguiu, no retorno, todos eles relatam o arrependimento no ato. Porque, na verdade, né, biologicamente falando, e aí Reich discorda de Freud, quando Reich dizia, não existe pulsão de morte, todo ser vivo, não importa se uma ameba ou o ser humano, que é o mais complexo, todo ser vivo preserva a vida. Ninguém quer se matar. O suicida, né, quando voltam de uma tentativa mal sucedida, eles se arrependem. Porque, na verdade, o suicida quer matar aquele lado que faz sofrer. Mas ele não quer se matar. Talvez para algumas pessoas isso seja muito difícil de entender. É um lado meu que sofro, que eu quero acabar com esse sofrimento, né? Hoje eu conversei com uma pessoa, um aluno, que ele falou, eu até já tirei da minha cabeça, né? Eu vou até usar uma expressão aqui que ele falou, uma merda que seria inevitável o retorno. Você tá aí, meu amor? Um beijo. Tô aqui, papai. Então, isso é grave. Então, a gente precisa dar atenção, a gente precisa entender sinais, né? A gente precisa, né,
começar tudo isso? Como cuidar e liberar essas emoções nos cuidados, né? Você diz, a Mary está perguntando, você diz assim, nos cuidados com o outro ou nos cuidados consigo mesmo? Mas, de qualquer forma, eu vou responder das duas, eu estou vendo a pergunta aqui, né? Como cuidar e liberar essas emoções nos cuidados? Eu, quando eu fiz o meu processo terapêutico, né, que é a psicoterapia corporal, que eu tenho a formação e a especialização, a gente dava raquetada em puff. A gente pegava a raquete, quando a terapeuta percebia que tinha raiva acumulada, a gente descarregava essa raiva na raquete, no puff, e dava nome em quem a gente estava raquetando. Se você tem condições de ir para uma academia, não vai fazer... Não queira levantar peso, pegar o halteres, não. Você vai ter que lutar. Se você está com raiva, é luta para você. É chute naquele saco de areia. É porrada, né, no mestre. Você não vai descontar na pessoa que também está aprendendo a lutar. Né? Mas você chega na academia e fala assim, hoje eu quero socar aquele saco de areia. Descarrega. É importante liberar emoção e não guardar emoção. Por qual razão? Uma emoção não liberada, o seu corpo, em algum momento, vai liberar em algum lugar, em algum órgão. Vai somatizar. Né? Isso é fato. Então, ou você descarrega essa emoção, ou o seu corpo vai encontrar uma forma dele canalizar essa emoção, gerando essas doenças psicossomáticas. Legal. Roberto, mais uma pergunta minha aqui a respeito E o fragmentado que a gente viu no filme? Quem é aquele cara lá? Então, quando a gente fala, né, do fragmentado, né, a gente fala de distúrbios de personalidade, múltiplas personalidades, como lidar com tudo isso? Né? Será que, aí um ponto de vista psicanalítico, quando você fala, né, de um personagem fragmentado, são várias pessoas ou a mesma pessoa tentando entender suas várias dimensões? Né? Será que nós, de fato, né, nós não temos múltiplas personalidades? Claro que temos múltiplas personalidades e eu vou dizer por quê. Né? O Fred com certeza sabe. Personalidade vem de persona de máscara. É um termo junguiano. Eu, neste momento, eu estou com a minha máscara de professor, de palestrante, de psicanalista. Quando eu chegar em casa, eu vou vestir outra máscara que eu tenho, está guardado. Agora mesmo vocês viram eu vestir a minha máscara de papai, babão. Né? Essa é a outra máscara. Eu tenho a máscara do marido, né? Eu tenho a máscara do filho, eu tenho a máscara do irmão, eu tenho a máscara do amigo, eu tenho a máscara do inimigo. Então isso é personalidade. Quando você fala distúrbio de personalidade, é uma outra coisa. Aí já é realmente algo psiquiátrico, patológico, né? A pessoa acredita que aquela personalidade é ela também, correto? Então a gente não pode confundir. Personalidade é máscara. E as máscaras são funcionais, são necessárias. Eu não conheço o Fred, estou conhecendo o Fred hoje. A máscara que ele está vestindo hoje para falar comigo é a máscara do apresentador do canal tocando o oculto. Eu não conheço o Fred fora. A única máscara do Fred que eu conheço é essa que ele está me mostrando. Isso é personalidade. Porque você vê que no filme acontece de ele se passar por uma criança, depois ele se passa por um outro, e vai indo, vai indo, vai indo. Ele tem múltiplas personalidades que atuam dentro dele como se fosse uma entidade possuindo o corpo, né? Perfeito. Então, e outra coisa que eu sempre falo, né, em terapia para os meus pacientes, é necessário, né, você cuidar daquela criança ferida. É necessário você resgatar aquela criança ferida, porque todo adulto traz dentro de si uma criança ferida. Cuide daquela criança. Então, o fragmentado, muitas vezes, poderia ser até essa busca, né, desse personagem pela sua criança ferida e integrar a criança na sua personalidade adulta.
É uma outra visão que a gente pode ter desse personagem multifacetado do filme. Legal. Pessoal, vocês têm alguma dúvida e alguma pergunta para fazer para o Roberto? Podem continuar fazendo aqui, porque daqui a pouco a gente vai encerrar a live aqui, mas acho que o papo está tão gostoso que a gente... a Thelminha está chegando com a gente, a Thelma Marconi, uma grande profissional, amiga nossa também. Valeu, Thelma. Boa noite, Thelma. Tem muita gente bacana aqui que está com a gente sintonizado. O Valcir Arcângelo Cons, ele perguntou um outro momento aqui, a índole também contribui, mas como a gente acabou passando um pouco do tema que a gente conversou naquele momento, eu queria só que você voltasse a fazer, Valcir, se você estiver por aí, retomando a pergunta, em que ponto que você acha importante a resposta do Roberto. Mas a minha pergunta é agora, Roberto, enquanto não chega uma nova pergunta, eu queria também saber a respeito como é que o ser humano ele acaba entrando por aquele caminho que a gente está vendo no Japão, que as pessoas estão casando com robôs, né, porque é mais interessante o robô do que a mulher, porque a robô é mais atenciosa que a mulher que tem em casa. E ele procura o sexo virtual, ele procura ir para um bordel de bonecas na Europa, onde ele pode se divertir. Olha a profundidade e o tamanho da solidão que esse cara tem, ou essa mulher tem, em poder vivenciar um objeto irreal, né? Com um fetiche, com toda essa questão aí, porque antigamente você falava sobre zoofilia, pedofilia, gerontofilia e tal. Agora você tem múltiplas ideias, né, sobre as distorções das funções sexuais. Como é que você vê essas questões atuais hoje que a nova tecnologia está proporcionando aí? Eu vejo, por exemplo, né, o ser humano, de uma forma geral, hoje, mais do que nunca, eu não sei nem se já aprendeu, né, um dia, a gente tem muita dificuldade na relação, em se relacionar com o outro, né? Porque a relação pressupõe compromisso. Não compromisso da forma como a gente entende, porque quando você se relaciona com uma pessoa, pressupõe atenção, carinho, respeito, admiração, né? Despende energia. Você tem que despender energia. Você tem que se multiplicar. Essa possibilidade de virtualizar e pessoas que levam de fato um robô para a cama, conversa, alimenta robô, isso é patológico, né? Não venha, né, tenho um pensamento um pouco mais conservador, não venha querer colocar na minha cabeça que isso é normal. Isso não é normal, tá? Isso já é patológico. As pessoas podem até achar que isso é por conta da tecnologia, isso é muito natural. Não é natural. Natural é a troca. Natural é você sentir o calor do corpo do outro. É o abraço, é o toque, é o beijo, né, é o carinho. Ou seja, é a entrega. Quando essas pessoas elas buscam a realização de um pseudo-fetiche, né, porque isso é fetiche, não é desejo. Num robô, primeiro, não quer ter compromisso, tem dificuldade em entregar afeto para um igual, que é o ser humano. O robô não vai reclamar. O robô não reclama se eu tenho frigidez ou se eu tenho ejaculação precoce, né? Então não reclama. O robô estará disponível na hora que eu quiser para esse momento. Exatamente, né? Exatamente. Então, essas pessoas sofrem de grande dificuldade de afeto. Talvez são pessoas solitárias, como você citou, muita solidão, extrema solidão, que não aprenderam a ter, como é que vão doar. Então, na ideia de um mundo tecnológico, criou-se até, né, esses, não vamos chamar de humanoide, mas é robô, para satisfazer. Isso não satisfaz. O vazio vai continuar. Porque, na verdade, isso é só fetiche. É só mental. Isso é patológico. Tá. Você respondeu aqui, então ele fala que a índole também contribui na formação do emocional? Então, vamos imaginar, nós temos várias teorias, né? John Locke, né, o filósofo, dizia que o ser humano era uma tábua rasa, nascia, né, propício a qualquer coisa, e tudo aquilo que você colocava ali dentro, né, você assimilava. Eu, particularmente, não acredito que nós nascemos como uma tábua rasa, uma vez que eu acredito na consciência e na dimensão espiritual, né? Nós somos seres espirituais
tendo uma experiência corpórea. Essa é a minha análise e a minha crença. Quando a gente fala de índole, vai depender muito, né? Como eu acredito na dimensão espiritual, eu particularmente acredito também, né, que as pessoas, todos nós, nascemos com propensão, né? O meio, com certeza vai ter essa influência. Os cuidadores, com certeza, vão exercer a influência do ponto de vista de modelos. Eu acredito assim, que todos nós temos uma propensão, com raríssimas exceções, mesmo que você cresça num ambiente tóxico, numa casa tóxica, e você consiga sobreviver a tudo isso, eu vejo isso como uma exceção. Mas a índole, eu vejo que ela é desenvolvida por conta das percepções do ambiente. Uma vez que no início do programa, para quem não estava no início, né, as percepções elas já começam a acontecer no útero materno. Aí sim começa, inclusive, defesa, ataque, né? Porque o ambiente me agride, o ambiente me acolhe, a índole começa, eu acredito, né, a desenvolver nessa fase ainda intrauterina. Depende muito da saúde da mulher, da saúde da relação. A mulher está preocupada com o futuro, vai criar o filho sozinha, o cara foi embora, não vai assumir, porque tem um monte de babaca por aí, me perdoe a palavra, mas tem, né? Então vai depender muito da forma como a mãe processa isso e do ambiente que essa criança vai ser acolhida. Roberto, eu tenho mais uma pergunta minha aqui, que enquanto eu aguardo mais uma outra para a gente finalizar a nossa live, que está muito bacana, olha só quanto tempo já se passou, 1h20, um papo maravilhoso, elucidativo, putz, maravilhoso o papo contigo. Eu queria entender, já que as mães estão sentindo os filhos cada vez mais isolados, menos comunicativos e mais depressivos, e eles têm essa tendência de envergadura, como você falou e tal, como é que eles podem, através da leitura corporal, identificar um problema ou emocional ou psíquico do filho dele? Bom, vamos lá. Quando você fala de leitura corporal, né, por conta até da minha formação e daquilo que eu disse no início, né, nós temos 5 sensações básicas registradas no nosso inconsciente. A primeira é a rejeição, né, e aí você tem um traço de caráter esquizoide. Então são as crianças e os adolescentes que têm as articulações, a ossatura muito pontuda. Eu não sou esquizoide, tá? Então é ossatura pontuda. São magérrimos. Você olha para aquele ser, parece que vai quebrar. São pessoas com grandes dificuldades de afeto. Não gostam do toque. O mundo deles estão aqui, tá? O mundo está na cabeça. Então eles têm dificuldade do afeto e receber afeto também, tá? Outro traço de personalidade é o traço oral, né? Em tese, o traço esquizoide tende, não é determinista, tende a desenvolver autismo e esquizofrenia, por conta de traumas lá na fase intrauterina. O traço oral, aí sim, eu sou traço oral. Por quê? Porque me faltou leite. Mas eu também posso ter o oral do excesso. Mamou demais, mas a forma como foi feito o desmame pode ter gerado um trauma, né? E aí, a musculatura do oral, ela não é desenvolvida. Ela tem musculatura mais do que o esquizoide, mas ela não é desenvolvida. É uma musculatura ali meio mirrada. A grande questão do oral é a tendência à depressão. O oral tem a tendência à depressão. E o oral vai buscar o alimento onde? No conhecimento. Ele vai querer consumir, ler um monte de livro ao mesmo tempo, ele vai fazer um monte de curso porque ele tem fome. Porque aí ele vai sublimar, né? Ele vai canalizar a energia para outro ponto. Então, o esquizoide são extremamente habilidosos no quesito criatividade. Então, se o seu filho tem esses traços, né, esquizoides, coloque ele para fazer tecnologia da informação, publicidade, propaganda, cartunismo, mangá. Ele vai viajar.
Steve Jobs era um esquizoide. Não faz nada do esquizoide. Né? O oral, né? O cara vai ser professor, o cara vai ser dono de um canal, né, tocando o oculto, né, porque ele precisa né, passar essa informação. O oral, quando ele percebe que ele precisa doar para o mundo o seu conhecimento, é porque ele já passou por vários processos de consciência e agora ele chegou no momento de doar tudo aquilo que o mundo deu para ele. Então num primeiro momento, eu guardava e eu achava que eu não tinha nada para passar. Agora, eu estou aprendendo ainda, mas eu estou doando. O terceiro traço de caráter, que é colocado naquela fase lá, onde a criança começa a fazer os gracejos e etc., e o pai, a mãe, a avó, a tia pede para fazer tudo aquilo porque é bonitinho, é o psicopático. Né? E não tem absolutamente nada a ver com o tradicional psicopata. O psicopático, a dor dele é a dor da manipulação. Então, se esta criança não for trabalhada e educada, ela vai crescer achando que ela pode tudo no mundo. O Valentim, meu filho, até por conta da inteligência dele, não é porque é meu filho, mas por conta da inteligência dele ser acima do normal, eu acho que eu exerci um pouco da manipulação, porque ele desenvolveu o traço psicopático. É do jeito dele. E ele fala, é do meu jeito. Né? E a gente tenta pontuar, não é do seu jeito, né? Não é assim que brinca. Então, o psicopático é aquela pessoa realizadora, é a pessoa da ação, é a pessoa que tira tudo da frente. São excelentes empreendedores. Tem senso de urgência. O grande problema do psicopático tem que tomar cuidado com as doenças cardiovasculares. O outro problema do psicopático é que ele tem dificuldade em sentir prazer. Ele vai se enfiar no trabalho. Então, ele vai disfarçar né, a falta que ele tem de dar afeto ou sentir prazer nas pequenas coisas, trabalhando 10, 12, 14, workaholic, que a gente conhece. É psicopático. E 90% de presidentes e vice-presidentes de empresas, diretorias de empresas, tem perfil psicopático. 90%. O quarto traço de caráter, que eu falo traço de caráter, são terminologias reichianas, discípulo de Freud, né? É o masoquista, que também não tem absolutamente nada a ver com o tradicional masoquista, o cara que gosta de sofrer. Não. A fase que a gente fala do masoquista é na fase do desfraude, que ele registrou, a dor dele é da humilhação, porque ele continuou fazendo cocô e xixi fora do piniquinho, fora do vaso. E o papai e a mamãe, na tentativa de educar, ele entendeu como humilhação. Então ele guarda tudo para ele. E o masoquista tende a crescer, ser um adolescente, principalmente o adolescente, sendo lixeiro emocional das pessoas. Tudo que não presta, as pessoas vão depositar no masoquista, porque ele vai tentar sempre entender o lado das pessoas. Tem uma força incrível, tem uma presença, né? Então, voltando, o psicopático é o cara que é maior em cima e menor embaixo, o bombadão. As pessoas que têm o ombro largo é o psicopático. O masoquista é aquela pessoa com o biotipo forte, não é gordo, forte, parrudo, né? Ou seja, a presença de um masoquista intimida, mas ele não acredita na força que tem. Porque ele está registrado aqui que tudo que ele fizer, ele vai experimentar novamente a dor da humilhação. E o quinto traço de caráter, né, dentro desta visão, é o rígido, que ele vai ser desenvolvido ali naquela fase do complexo de Édipo, 4 anos, 5 anos. Quando ele percebe a relação papai e mamãe, se existiu a relação papai e mamãe com ele, né, no momento em que vai para a cama, é o momento de separação. Papai e mamãe dormem juntos, a criança vai para o quarto. Então, neste momento, dependendo da forma como isso é trabalhado, a criança vai sentir a dor da traição. E vai crescer sendo extremamente competitiva, extremamente perfeccionista, porque vai querer fazer tudo certinho para ter a atenção, seja do pai, seja da mãe. Pode vir a desenvolver
transtorno obsessivo compulsivo, tá? Mas tudo é possibilidade. Então, quando a gente faz análise corporal, a gente faz análise também do caráter, né? E caráter é diferente de personalidade, é uma outra leitura. É aquilo que está registrado no inconsciente e a pessoa nem sabe que tem aquela dor registrada no inconsciente. E uma outra questão, só para finalizar, quando a gente trabalha isso na clínica, né, agora não, porque nós estamos, na maioria das vezes, à distância, é como flui a respiração no corpo desta pessoa. Porque a forma como a respiração flui denota em que parte do corpo uma emoção está represada de acordo com os anéis de bloqueio haitiano. Nós temos 7 anéis de incidência em cima dos 7 chakras que a gente bloqueia a energia. Ocular, oral, cervical, torácico, diafragmático, abdominal e pélvico. São 7 anéis de bloqueio que a gente percebe no fluxo da informação, e para cada bloqueio desse tem exercícios específicos de desbloqueio da musculatura e, consequentemente, das emoções. Caramba, quanto detalhe, hein, Roberto? A gente nem imagina que isso tudo é tão importante. Deixa passar um monte de informação. Como é que você pode dizer para uma criança, olha, agora você está na hora de você deitar na sua caminha, tal, porque papai vai fazer amor com a mamãe, e não quer que você veja isso? Essa é uma pergunta. E como é que você vai dizer, como é que você vai dizer da mesma fase para uma outra criança, ó, agora papai vai fazer amor com o seu outro papai, e não quer que você veja isso? Ou, ao contrário, a mamãe vai fazer amor com a outra mamãe e não quer que você veja isso. Como é que isso vai reagir dentro de cada aspecto da criança? Eu, particularmente, né, com o Valentim, né, e a gente fala assim, ó, papai dorme com a mamãe. Né? Não, mas eu quero dormir. Tá bom, pode dormir. Quando dorme, vai pro quarto. Né? Ah, mas acorda daquele jeito. Né? Porque aí a criança, depende, você vai entender também o processo, né? Que a criança pode sentir algum medo, né? A angústia de separação, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque a criança sofre de angústia de separação. Mesmo estando do lado, na criança, aquela separação representa a morte do pai e da mãe. Né? Então, a gente precisa lidar com isso e tentar trabalhar de uma forma muito tranquila. Mas na visão do pai, só um pouquinho, mas na visão do pai pode significar a morte do casal também, né? Exatamente, né? Se isso não for dosado, né, a gente precisa entender, né? Se pode representar o fim da relação. Pois é, então. Né? Ou seja, mas eu dormi aqui e eu acordei no meu quarto. Então, lembra quando teletransporte, filho. Hã? Teletransporte, meu filho. É teletransporte. Lembra quando você, antes de dormir com o papai e com a mamãe, a gente não fez a oração pro anjinho? Então, quando você terminou de rezar e dormiu, não veio um, veio vários anjinhos. E vai dormir onde? Esse monte de anjinho. Aí o que eu falei pro anjinho? Vai dormir no quarto com o Valentim. E ali eles ficaram lá no quarto com você. Você não ficou sozinho, você ficou cheio de anjinho. Né? Claro, Fred, não vamos ser tão radicais. Tem dias, né? Por exemplo, durante a semana, por exemplo, eu levanto muito cedo para trabalhar, e aí o Valentim, eu acabo ficando eu, minha esposa e o Valentim dorme, aí eu olho para o lado e minha esposa está dormindo, eu levanto de mansinho, né? Vou para o quarto do Valentim e durmo lá. Não tem problema nenhum, gente. Né? Isso não representa fim de casamento. O que precisa é entender momentos e momentos e de que forma isso vai ser trabalhado e tratado com a criança. É verdade. Bom, Roberto, tem alguma coisa que você não disse que era fundamental e passou batido? Bom, vamos lá. Né? A gente sempre, né, quando começa, claro que não dá para falar sobre tudo, mas assim, o básico, né, que a gente se propôs a falar, eu acredito assim, que a gente desenvolveu de uma forma muito suave, muito tranquila, foi muito gostoso, foi uma experiência incrível, né? Esses temas que eu venho trabalhando, e eu conversei com vocês hoje, é um processo. Né? Esse processo, só para vocês terem uma ideia, este ano eu completei 30 anos em sala de aula. Né? Este processo de consciência emocional existe pelo menos aqui, sendo gestado dentro de mim,
há pelo menos 15 anos. Né? E hoje eu me vejo pronto, eu ainda estou aprendendo, né? E sem nenhum pudor falar, eu estou aprendendo. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Mas eu me sinto preparado para passar isso para as pessoas. Né? Eu venho fazendo lives, então, né, se vocês quiserem me acompanhar, quinta-feira, todas as quintas-feiras, às 18 horas, eu faço live Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, né, por multicanais, e lá, pelas lives, eu falo quais são os eventos. Um dos eventos que eu ministrei esse ano foi o Formato do Corpo Revela o Nosso Inconsciente. Esse eu vejo, é o carro-chefe que desperta o interesse de muita gente, né? O que eu diria que talvez eu não disse foi: não precisa ter medo de expressar as suas emoções. 2, saiba em que momento expressar as emoções. 3, esteja sempre consciente que cada emoção que você sentir e expressar, substâncias diferentes estarão inundando o seu corpo. E 4, para cada emoção emitida, perceba em que parte do seu corpo você sente mais a emoção. Isso é consciência emocional pura, juntamente com consciência corporal. Né? Sente onde que a energia... Gente, raiva, só para dar um exemplo, ela está aqui e aqui. Quando você tem raiva, você fecha os punhos e você morde. O músculo mais potente do nosso corpo é esse músculo aqui. Então, se você não expressar a raiva, só para finalizar, com certeza você é um candidato ao bruxismo, o ranger de dente, né? Você fica mastigando aquela raiva. Então, eu diria o seguinte: é possível, só para fechar, trabalhar consciência emocional com as crianças? É. Só que na linguagem delas. Antes de trabalhar com as crianças, devagar, tranquila, para a gente não ter gerações aí de adolescentes com uma janela de oportunidade incrível pela frente e perdidos. Esses adolescentes precisam somente de encaminhamento. Nunca desacredite do potencial da adolescência. Nunca diga que é uma fase estranha, é uma fase de oportunidade. Eles precisam de orientação. Só isso. É legal. Quando você pode dizer para o seu filho, não vai arrancar a perna dos seus anjinhos, não. Aí, ó. É o Valentinha. Ele fala assim, o anjinho tá chegando. Ele fala assim, eu vou arrancar as penas do anjinho. Fala, não faz isso que o anjinho não voa. Ele dá. As penas do anjinho. Isso que é legal, né? Tem umas psicopatias que logo de pequeno a gente percebe, né? Aqueles que querem afogar os bichos na água. Isso, é. Esses podem virar psicopatas da manhã, né? Ou seja, o que tá pairando na cabeça dessa criança, né? Existe um modelo interno de violência. Então a criança está canalizando essa violência que ela recebeu em alguém e para alguma coisa. Então isso é um ponto de alerta também. Tem isso, né? Porque quais são os sinais de psicopatia? Então, o psicopata que eu descrevi aqui, não necessariamente é aquela pessoa que demonstra, por exemplo, sinais de violência. O psicopático que eu descrevi são aquelas pessoas de temperamento muito forte logo cedo. São aquelas pessoas que vão definir regras na brincadeira. Quando ela percebe que está perdendo, ela muda a regra. Esse é o psicopático. Logo de criancinha. Extremamente líderes, do jeito deles. O psicopático, aí a gente já tem que perceber, né, um desvio de caráter, aí uma patologia, é quando você percebe uma criança fazendo maldade mesmo, com cachorro, com gato, com passarinho, com outras crianças. Ela, na verdade, ela está externalizando uma violência que ela recebe e enxerga. Ela só está dando aquilo que ela está recebendo do mundo, embora num ser muitas vezes mais inferior que ela. Então é necessário ter este cuidado. É necessário analisar o ambiente que esta criança está inserida. Ele pode ser um abusado também? Pode, com certeza. Ela pode estar sofrendo abuso físico, emocional e sexual também.
Olha só que ela não sabe falar, então ela expressa aquela raiva, aquela agressão que ela está recebendo em outra coisa ou em outro alguém, que pode ser um bichinho de estimação. Nossa, foi maravilhoso o nosso papo, Roberto. Eu realmente não esperava que a gente teve em 1h40 praticamente, 1h40, conseguíssemos abordar tantas características, tantos subtemas dentro desse tema aí, né? Realmente foi bem interessante para todo mundo que acompanha desde o começo, o quanto você conseguiu aí mapear o ser humano. Então... Ok, Fred, eu agradeço aí a oportunidade, fico à disposição para mais vezes aí, para a gente tentar até esclarecer outros pontos. Agradeço de coração mesmo essa oportunidade, e para quem quiser aí saber um pouco mais do meu trabalho, é só me procurar, Roberto Possarli, que não tem ninguém com esse nome, né? Até difícil de escrever. Fique à vontade, mas de coração eu agradeço essa oportunidade de passar esses conhecimentos para as pessoas. Roberto, só para finalizar esse detalhe que ainda falta, quando você não gosta do seu nome, por exemplo, não gosta do meu nome, esse nome vai vibrar negativamente para você pelo resto da vida, até que você queira mudar ele amanhã ou depois e consiga fazer isso. Tem alguma coisa para substituir essa... eu não gosto de ser chamado sei lá, Wilsinho, José Wilson de Oliveira. Não me chame de Wilson, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Tem alguma coisa assim? Né, deve ter existido, né? E eu convivi com o meu irmão, por exemplo, ele detestava ser chamado de João. Detestava. O meu avô paterno era João, né? Quando criança, na casa dos meus avós paternos, a gente ouvia os nossos avós chamando ele de João. Então ele criou um trauma, ele não gostava, ele sempre se apresentou como Ricardo. Por obra do destino, ele colocou o nome do filho dele de João Vitor. Putz, grila. Né? Ou seja, em algum momento, ele não lidava bem com o nome João. E né, nós temos aí pessoas que colocam, né, e aí é o outro aspecto, filho, júnior, sobrinho, neto. Esta criança vai vibrar a frequência do nome herdado deste parente, desse ancestral. Às vezes, esta pessoa poderá ter, né, dificuldade até de se encontrar enquanto identidade, porque está vibrando o nome de um antepassado, porque, na verdade, ele é o sobrinho, ele é o neto, ele é o filho, ele é o júnior. Isso tem muito a ver com a criação de uma identidade. Nossa, que importante. É alguma coisa não gostar do seu nome. Nossa, que interessante, hein? Que isso é muito valioso. Agora, tem uma outra dúvida minha também, porque meu pai chamava Jorge da Assunção, e a minha mãe chamava ele de Tinho. E eu me acostumei a ouvir a minha mãe chamar de Tinho, e eu nunca chamei o pai de Jorge. Eu sempre chamei meu pai pelo sobrenome pelo que minha mãe colocava de apelido nele. Então, aí perguntavam assim, mas como é que chama o seu pai? Eu falei, não, meu pai chama Jorge, mas eu chamo... Mas você chama ele de Tinho? O que tem a ver o Tinho? É por causa da minha mãe. Como é que você vai explicar que a afetividade da minha mãe entrou tão enraizado em mim que eu acabei deixar o nome do meu pai para lá e chamar ele de Tinho também, tanto quanto minha mãe chamava, né? É igual meu irmão, né, o João. Nunca consegui chamar ele de outro, a não ser o apelido que eu mesmo coloquei nele, Noni. Por quê? Noni. Porque os meus avós chamavam ele de Johnny. Só que eu, como criança, não entendia o Johnny. Então ele chamava ele de Noni. Até hoje. O apelido dele é Noni, para a família inteira, né? E Noni fica. Então meu pai, é engraçado você falando, né? Eu nunca consegui chamar o meu pai de pai. Sempre foi papai. Né? Sempre foi papai. Quando o Valentim começou a falar as primeiras frases papai, mamãe, quando eu ouço da minha esposa, o seu pai, engraçado, a expressão pai é estranha para mim. Agora, quando o Valentim fala papai, papai, é familiar para mim. Porque era assim que eu chamava o meu pai. Eu não conseguia falar pai. Eu sempre me dirigia ao meu pai como papai. Agora, a minha mãe sempre foi mãe.
eu nunca consegui falar mamãe. Olha que interessante. Estranho isso, né? Eu também, nunca chamei meu pai de pai, foi sempre Tinho. E Tinho. a minha mãe sempre foi mãe, né? Então, é interessante tem as mesmo. afetivas, o significado, a forma como isso soa para a criança, é interessante tudo isso. É um caminho interessante mesmo. A mente humana tem um... Agora que a gente tem a neuropsicopedagogia, né? A neuropsico... Nossa, você está pegando um universo gigantesco de conhecimento agora, né, Roberto? Agora então, daqui a pouquinho vai ter que falar, um dos temas que eu também trabalho é a psiconeuroimunologia, né, como que a nossa mente, né, saudável pode realmente reforçar o nosso sistema imunológico, evitando doenças, etc. É um outro ramo que está sendo muito bem pesquisado aí, que é a psicossomática, juntamente com a imunologia, é um campo vastíssimo. Nós temos a neurociência, um monte de coisas, né? Uhum. Olha, para a gente fechar então a nossa live de hoje, a pergunta da Mary Pereira. Obrigado, Mary. Obrigado a todos que participaram conosco até agora. Ela pergunta, ele colocou o mesmo nome. Isso pode ter sido um perdão de algo que ele rejeitava? Com certeza. Porque o meu sobrinho nasceu depois que o meu pai faleceu. De repente, eu nunca cheguei a conversar com ele a respeito disso, né? De repente foi, inclusive, um pedido de perdão, a aceitação do seu próprio nome e repassar e fazer valer o nome que o pai deu para ele, para o filho. Né? Só que eu nunca cheguei a conversar com ele. É bonito isso, hein, Mary? Bonito isso. Bacana mesmo, né? Bom, Roberto, olha, foi um papo incrível. Eu realmente adorei a sua consciência a respeito dos temas abordados, maneira, descrição, didática, foi fabulosa, na minha opinião, você foi fantástico mesmo. Só posso te agradecer pelo 1h e 46 minutos de destino, né, de boa vontade para esclarecer e deixar o público um pouco mais consciente dessa realidade. Obrigado mesmo por estar junto com a gente. E vamos ver aí até o final do ano, porque eu falei para o pessoal, né, que a gente está com o canal, vai ficar aberto o canal com conteúdo, perfeito, mas até o final do ano eu estou gerando conteúdo com profissionais que eu reconheço que tenha talento, que tenha muito o que dizer. Quem sabe a gente volta de novo aí, com você, mais um pouco com novos temas, né? Porque acho que é importante. O que você tem a dizer pela tua experiência, ela é muito importante para todo mundo. Ó, a Mary também está dizendo aqui, eu quem agradeço a você, Fred, e ao Roberto. Namastê. E a gente estende isso a vocês todos que participaram conosco, né? Roberto, suas palavras finais. Vamos lá. Bom, crescimento, expansão da consciência, seja ela emocional e corporal, é um processo. Não é feito do dia para a noite. Né? Então, você vai precisar lidar com algumas dores, vai retornar para este processo, você precisa se conhecer, você precisa se descobrir. E quando, mesmo que você, no caminho de volta, você tropece, eu só tenho a dizer o seguinte, no final, vale a pena, porque você vai descobrir uma pessoa incrível, ela está aí, né, prontinha para ser acessada. Não tenha medo de descobrir quem de fato você é. Muito legal, muito bacana. Roberto, eu posso fazer só uma última pergunta aqui, para a gente fechar? Claro. Um caso de alguém, por exemplo, não vou dizer o nome aqui para não ficar expondo muito a pessoa, mas todo mundo vai saber quem é. Ela viveu como homem, casou, teve seus filhos, depois virou crossdresser, depois resolveu se assumir um travesti, uma pessoa, né? Fez a transformação mesmo. E queria que a mulher o visse como homem que já não era mais, se estivesse juntos, né? Como é que a cabeça dessa pessoa, ela passou pela linha do tempo e hoje ela se assumiu como tal e fala, poxa vida, então ela parece que transformou o sexo, né? Ela passou de vez de encarnar de novo para mudar de sexo, não, fez tudo numa vida só. E de repente tem gente que ainda muda de novo, né? Volta de novo a ser quem já era. E como é que você pode descrever esse conteúdo psíquico da pessoa, ou emocional? Então, claro que não é tão simples, né? A gente precisaria entender, inclusive, a história de vida desta pessoa, mas, assim, eu vejo que este processo de sai de um ponto, vai experimentando até chegar no outro ponto, no outro extremo, muitas vezes é até a busca de uma própria identidade. Quem sou eu?
né? Então eu vou tentar me descobrir. Claro que se a gente olhasse de um outro ponto de vista, poderia ser um fetiche, uma patologia, mas retirando tudo isso daí, poderia ser, inclusive, uma tentativa até de buscar sua própria identidade. Então, aquilo que você falou, ela talvez viveu intensamente tudo aquilo que ela se propôs, ao invés de vir em 3 vidas, ela fez em uma só, né? Então, eu diria que é uma pessoa, não dá para a gente julgar, mas estava tentando descobrir sua própria identidade. Algumas pessoas poderiam falar assim, não, as pessoas estão exageradas, é modismo. A gente não pode interpretar sem antes conhecer a história da pessoa, né? É diferente daquilo que a gente falou no início, né? De erotização, né? Ideologia de gênero, é totalmente diferente. Ele foi experimentando, tentativa até de descobrir quem era você. Se é certo ou não, não cabe a nós julgarmos. A descoberta, as dores ou as alegrias, foi da pessoa, né? Então, provavelmente, em algum momento, múltiplas personalidades povoaram a cabeça desta pessoa, foi experimentar suas várias personagens. É possível? É. Até voltar a quem era. Bom, mas precisava ir e voltar? Para aquela pessoa precisava. Algum propósito ela encontrou naquilo. Agora, né, como você falou assim, queria que a esposa ainda o visse como homem. Não dá para exigir, porque você, para a imagem, foi desconstruída. Então não dá para você querer que o outro te aceite aquilo que você já não é. Aí é um outro extremo. Que é exatamente o que acontece muito com os casais, onde o cara vê a mulher como mulher, depois ela é mãe e já perde interesse, porque agora já é mãe, já não vê mais da mesma forma. Né? É uma outra personagem que está ali, ela já não é mais a minha esposa, é mãe do meu filho. E aí perde interesse e não tem mais como dizer, olha, acabou. Puta, agora... acabou. Né? Putz, é como se fosse desligar aquela coisa, aquele elo, né? Aquela corrente elétrica que impulsionava sexualmente o casal. Desligou. Exatamente. Puta, até que alguém falou, opa, a gente tá indo numa rota de colisão. Alguém resgata e retorna o vínculo. Agora, se não falar nada, o casamento se desfaz. É muito louco isso. E tem muita gente que, por uma questão de comodismo, ou de valores financeiros, ou outros motivos, acaba se mantendo na relação, envelhece, descontente, tem muitos outros amantes. Exatamente. Descobre que... Nossa, dá para viajar nos exemplos aqui, né? Ou descobre até o outro sexo, fala, não quero mais saber de homem, vou ficar com mulher agora e tal, e vai embora, ou vice-versa. Perfeito. Né? Então, tá certo. Bom, Roberto, olha, só posso agradecer, porque o papo foi realmente muito bacana. Obrigado a todos que participaram com a gente. Aí tem o pessoal agradecendo bastante aqui, a gente também por ter Santa Catarina. Levantado. Tem gente aqui de todas as regiões. Eu até agradeço muito o pessoal, porque o pessoal que participa das lives com a gente aqui, eles têm perguntas muito... Hoje não foi tanto esse exemplo, porque a gente não entrou no campo do ocultismo, né? Perfeito. O campo do xamanismo e tal, porque as pessoas gostam muito desses temas com o Zé, com o Maurício e tal. Eles vão profundamente nos temas. Hoje teve uma explanação geral, foi mais eu que perguntei para você minhas curiosidades, né? Perfeito. Que eu acho que deve fazer parte do universo de muita gente, ou mesmo pelo título de curiosidade. E foi muito bacana, porque foi elucidativo. E vamos voltar com uma outra abordagem até antes do final do ano, se você puder. Com certeza, vamos lá. Vale a pena a gente esmiuçar, talvez, sabe como? A gente fala sobre alguma série. Boa, uma análise dentro de um aspecto aí, a gente falar a respeito disso daí. Perfeito. Pessoal, fica aí a possibilidade de vocês interagirem conosco, sugerindo alguma série que vocês gostariam de que fosse abordado aqui junto com o Roberto, né? A Thelma fala, realmente foi ótimo, a pena que cheguei atrasado. Pois é, Thelma, infelizmente a gente estava aqui desde das 7, mas eu também não te avisei que a gente já está... Porque a ideia seria a gente fazer uma live fechada, mas aí eu pensei bem com o Roberto, por que não abrir o pessoal, um tema tão bacana, tão importante, que pode interessar todo mundo? Aí a gente fez essa live aventureira nossa aqui, né? Exatamente. Roberto, obrigado, cara, mais uma vez. Estamos conectados juntos aí. E amém. Obrigado a todos que participaram conosco. Mais uma vez, gente, muito obrigado. E até a próxima Tocando Oculto. Valeu, gente. Até mais. Valeu, até mais.